Olá, hoje volto com muito gosto a falar com um dos meus pintores favoritos, o Mário Vitória, que é também um dos mais imparáveis. Mário, antes de mais, olá. Olá. Obrigado por vires conversar connosco outra vez. Obrigado. Tu estás com uma exposição na Universidade de Trás-os-Montes, patente até 3 de maio. Nós vamos já conversar especificamente sobre essa exposição, mas eu começava neste momento por te pedir que conversássemos sobre isto. Há progressivamente na tua pintura uma espécie de mutação que tem que ver com o suporte, ou seja, usas cada vez mais suportes que não são convencionais ou que não têm um formato convencional, coisas tridimensionais, desde logo até, e que convivem no espaço mais ao jeito da escultura do que propriamente ao jeito da pintura, mas que são suportes nos quais tu operas como sempre, como pintor, digamos, e por isso pintas suportes que fazem uma ponte entre o que é expectável que seja uma pintura e o que é expectável que seja uma escultura. Tu achas que isso é uma forma de ultrapassar o já gigantismo que existia na tua obra, ultrapassar o gigantismo e contaminar todas as formas com a pintura? Achas que é a pintura que quer extravasar o conceito de tela, de quadro, o próprio conceito de pintura? Pode ser de facto. Nos últimos tempos as coisas têm vindo assim a acontecer no ateliê, portanto a pintura está por todo lado, está nas paredes, está nos quadros, de repente passa para os objetos e depois a própria vida vai-nos obrigando a isso. Pelo menos no meu caso é assim. Portanto, eu contamino por outros artistas, sou um apaixonado por arte, tu sabes, e as sugestões do objeto e do tridimensional têm sido... quase que é uma afrontação do mundo da arte, não é? Estamos cada vez mais palpáveis pelos objetos, os objetos também querem ser bem apalpados por nós, estamos, de certo modo, mais espaciais. Parece que o mundo está cada vez mais pequeno, mas ele também se amplia com os objetos. É uma situação de ocupar espaço e aquele peso do objeto no próprio espaço. É um bocado complexo, mas é simples, realmente, porque a pintura não pode acabar no quadrado. E vem no segmento de tudo. É porque tu problematizas, no fundo, problematizas os conceitos, a definição dos conceitos, no fundo, interessa-te, porque também existe escultura propriamente dita ou objetos propriamente ditos em que aquilo que está em causa é a criação de formas tridimensionais que são colocadas em convivência com o público. Mas, especificamente, estas experiências são muito curiosas, porque não deixa de estar em causa, eventualmente, acima de tudo, a pintura. São objetos sobretudo pintados, mas porque são objetos que nem sempre se penduram, por exemplo, na parede e têm um declive, são côncavos e convexos e acabam por participar no espaço, de facto, fazendo apelo também à escultura. Dá a sensação de uma contaminação, como se a própria pintura pudesse eventualmente avassalar qualquer coisa, qualquer espaço, não é? Ganhar corpo. Porque realmente é mesmo isso, há esse corpo e esse peso que a pintura acaba por ter, e as próprias personagens não são mais bidimensionais, portanto contaminam e saltam da própria pintura. É todo ele um ambiente muito cenográfico. É normal, eu acho que seria inevitável, como aos poucos tenho vindo a deixar a parte monocromática, ou pelo menos a dar um salto para a cor maior, mais amplo, era previsível. Também é previsível que fosse até ao âmbito do tridimensional. Portanto, as nossas casas estão diferentes, eu estou diferente, as nossas relações estão diferentes, tudo ganha outra dimensão. Portanto, é normal que os objetos e, sobretudo, as narrativas nas pinturas queiram um corpo, queiram ser contornadas. E acho que tem sido isso que tem vindo a acontecer na minha obra, com as lucubrações, com os sólidos, com os objetos encontrados. É porque ainda por cima, o que está normalmente em causa na tua obra
em termos de composição, de assunto, digamos assim, é sempre a presentificação de alguma coisa que normalmente não existe, ou seja, lidas muito com o universo mitológico, surrealista, se quiseres, que nos transcende ou que transcende a realidade bastantemente. E falas de uma forma, ou pintas de uma forma metafórica, pintas metáforas, e acaba por ser, a tua pintura já é de si a possibilidade de se vislumbrar aquilo que não está presente, aquilo que não está presente, aquilo que não se vê. Quando lhe conferes quando operas, quando fazes a pintura num objeto que tem corpo e que se coloca diante de nós, inclusive no próprio caminho da galeria, no meio do caminho da galeria, dá a sensação de que finalmente aquilo que não se via não só passa a ver-se e ganha uma presença ao ponto de nós podermos quase abraçá-la, não é? É uma presentificação absoluta ou tendencialmente absoluta daquilo que não havia. Não deixa de ser pintura, é o fantasma da pintura que ganha o corpo e assusta-nos, é sinistro. E vai mesmo por esse caminho, é quase como os dioramas ou como vemos nos museus, sobretudo nos americanos, que nos querem confundir a qualquer momento, dizendo-nos, mentindo-nos tão bem, está aqui a realidade. Portanto, e há uma pintura atrás a simular-te um belo cenário, há um objeto à frente e de repente tu és parte do cenário. Portanto, eu tenho vindo a tentar explorar isso com o tridimensional, esse fantasma da pintura. Mas tu fazes apelo a essa ideia. Crias-me a dúvida de saber se a pintura é uma verdade, é uma forma de expor a verdade ou expor a mentira. É as duas coisas. Um pintor é um grande mentiroso, ou um artista será sempre um grande mentiroso. Uma forma de mas uma mentira de um modo positivo, porque este mundo não nos basta e é um modo positivo de podermos construir mundos. Nunca consegui pintar sobre a realidade fazendo um quadro realista. O realismo não me serve, não te comove, não me comove a mim, não nos comove, portanto eu preciso de criar novos mundos. A realidade não é bastante, a verdade é essa, não é? A realidade não é bastante, a arte é uma forma de superar a realidade, porque para a realidade não precisaríamos da arte, não é? Precisaríamos da pura evidência daquilo que está colocado diante de nós. Isso identifico-me muito e compreendo muito bem o que dizes, essa possibilidade de fuga. A exposição que tu tens na UTAD tem este título, Desencarcerar a paisagem na pedagogia das fronteiras. Desencarcerar a paisagem na pedagogia das fronteiras. É um título claramente com os pés na filosofia, mas chama-me a atenção duas coisas que são relativamente opostas. A paisagem como extensão livre, desencarcerar dá a sensação de que a paisagem afinal pode ser limitada. A fronteira como oportunidade. A fronteira não vejo como um limite, vejo como uma oportunidade. A fronteira, para mim, significa aquilo que a partir daquele ponto outra coisa se nos coloca e por isso não exatamente um limite, mas a oportunidade de encontrarmos alguma coisa nova. Fala-me um pouco desta exposição. O que é que, talvez pensar a nossa produção, nós temos algumas imagens que incluem trabalhos desta exposição e outros trabalhos que tu quis juntar, mas pedi à nossa produção que, enquanto nós vamos falando, fosse correndo essas imagens. Mas fala-me um pouco o que é que está no fundo na UTAD. Os sólidos que temos vindo a falar, ou esta dimensão tridimensional, está muito próxima desse título. Aliás, esse título faz-se a partir daí. E realmente a paisagem como esse sentido infinito, como é que desencarceramos esse infinito? Não é? Parece que de repente o incomensurável ou a noção de longínquo pode ser uma coisa medida, que eu acho que é impossível. A arte é que nos vai mostrando que há possibilidades de medir estas coisas, mentindo. Mas o desencarcerar a paisagem na pedagogia das fronteiras está muito próximo do ambiente em que a exposição acontece, no ambiente académico. São públicos completamente distintos dos que estamos habituados a frequentar num museu, numa galeria ou num espaço alternativo na Baixa da cidade. É totalmente diferente, é um mundo académico.
está para aí localizada, e já desde Coimbra, a meio deste ano, onde expus também na universidade, por várias faculdades, tentei estudar não, mas tentei afrontar este público deste modo. Portanto, e resumo, para não complicar mais as pessoas que nos ouvem, vou retomar o Cruzeiros de Seixas, porque parece inevitável, mas há uns tempos eu perguntava: Mário, repara como o mundo enche-se de universidades e, no entanto, torna-se cada vez mais violento, há maior crise económica, há fome, há guerra, explica-me isto. Portanto, quanto mais cultura, mais tortura. Mais tortura, está bem dito. Não, eu vejo como um filho da universidade, eu próprio acho que ainda estou no meu caminho académico, não me revejo naquela observação e gostava de lhe mostrar, o meu trabalho tem vindo também a ser esse, mostrar que a universidade não é esse espaço fechado. Talvez eu tivesse sido até hoje, ou até há uns tempos atrás, no tempo de Cruzeiro, por exemplo, mas daqui para a frente ele é um espaço aberto se o quer ser, universal. Portanto, o desencarcerar a pedagogia tem muito a ver com o ambiente académico, portanto, é onde está em ebulição aquilo que seremos para amanhã, pelo menos das provas de conhecimento. Seria importante levar a arte, neste caso através de mim, hoje, neste dia, neste mês, a pensar sobre estas questões do âmago humano, do infinito, do real, ou melhor, da pintura ou da arte plástica, que é mais real que a própria realidade, quando a desnuda, não é? Quando a mostra, quando mostra a sua estrutura. E melhor que isso, só mesmo indo ali àquela fonte de conhecimento, que é a fonte de absurdo também ela, mas também é a fonte de onde se vão testar algumas realidades do amanhã. Isso é muito ambicioso. O percurso académico interessa-te ao ponto, por exemplo, de teres algum interesse em ser professor? Eu sei que tu, por exemplo, estás sempre disponível a fazer workshops ou mesmo a acompanhar pessoas que queiram aprender a pintar. Mas isso é uma dimensão que te preenche, essa de poder conviver plasticamente, até diria, com quem não sabe. No fundo, porque o aluno não significa que seja, não é obviamente um inepto, mas é uma pessoa que se apresenta diante do professor como alguém que ainda não sabe, como alguém que necessita de aprender. Até que ponto é que para um artista propriamente dito é interessante o convívio com alguém que surge nessa espécie de virgindade e ao mesmo tempo, enfim, acaba por ser uma fronteira, a falta de conhecimento pode ser uma oportunidade. Isso é aliciente. Pode ser aliciente. No meu caso, é sempre o caso de dúvida, porque mesmo as minhas metodologias de ensino, no meu caso, no meu ateliê, que é a casa própria, tenho pessoas que não vão do zero, não percebem nada, tenho artistas que convivem, querem montar uma exposição, ou tenho, por simplesmente, artistas que querem companhia. Portanto, o ateliê é um espaço de abertura. Ali eu sinto-me bem. Quando tenho atividade como professor, seja de meninos pequeninos, como já dei aulas de meninos a primeiro ciclo, desde a pessoas com o triplo da minha idade, enquanto docente universitário, foi totalmente diferente. Porque um docente é sempre um doente, no sentido que está carente também daquilo que tu possas aprender com o aluno. Esta será sempre a minha perspectiva filosófica, até na parte da pedagogia. Portanto, sempre aprender com o aluno. Agora podemos fazer ali uma gestão. E isso é aliciante, porque ainda mais a minha arte sobrevive de colagens daqui e da colá, é um corte e costura, é um mix. Estou sempre disponível para aprender com o próprio aluno. Portanto, na perspectiva docente mais institucional, tenho sempre medo dessa tarefa, porque é demasiado burocrática e as coisas estão demasiado violentas. Veja-se também a perseguição que se faz aos professores hoje em dia. E não é por acaso que se perseguem os professores de artes, e vê-se este escândalo da falta dos vencimentos, começa sempre pelo campo da arte. É estranhíssimo. Em última análise, começa sempre por os professores. A verdade é que todas as crises e todos os enfraquecimentos de todos os países em todos os tempos, sempre que queremos enfraquecer um país, atacamos a classe dos professores, porque é a classe, normalmente é a classe pensante e que influencia nas casas todas, não é? A classe dos professores entra através dos filhos, dos alunos. É uma classe que opera na intimidade de todas as casas, e por isso colocar em perigo os professores é o primeiro passo quando se quer instrumentalizar um povo, quando se quer enfraquecer um povo na sua capacidade de decidir. Isto digo eu porque me enerva que os professores sejam maltratados e porque me enerva que o ensino público seja, aliás, nem é só enervar-me,
porque acho que é trágico que o ensino público possa ser atacado e destruído, porque ao atacar o ensino público atacamos todas as coisas, atacamos a intimidade de todas as pessoas, atacamos as esperanças de todas as pessoas. Com isto, perco-me. É normal, são tantas coisas. Trás-os-Montes, as pessoas podem visitar esta exposição até 3 de maio. Eu gostava que tu me explicasses uma coisa. Há bocado passaste fugazmente por ela e apercebi-me dela com mais consistência, efetivamente, porque foste tu a chamar a atenção para isso. Tu estás a progredir de um monocromático, de um percurso, de um início de percurso em que usavas sobretudo os negros, os brancos, para conferir alguma luz, mas aproximavas-te de um universo muito a preto e branco, e entras agora com cada vez mais fulgor em universos ultra coloridos, às vezes até jogando de uma forma engraçada, com um colorido quase da BD, em que tens uma tela profundamente próxima da pintura tal qual ela é, mas dotada desse cromatismo com quase o adocicado da BD. Sem dúvida. O que é que te tem fascinado neste momento, nesse arco-íris absolutamente permitido finalmente na tela? Portanto, são fases e não se trata de uma evolução, porque até é a palavra feia, mas é mesmo isso, são fases. Naquela altura em que começa a ter o trabalho, a ter visibilidade com as galerias, era um trabalho duro, queria ser mais agressivo, até pelos conteúdos que eu andava a explorar na altura. Agora a vida expandiu-se um pouco e a minha visão até enquanto formação, enquanto um espírito mais minimalista ou mais do lado conceptual, ficou um pouco abandonado e estou-me a entregar ao elixir da vida, acho que é isso, ao caos e um pouco alargar o meu território, e reajo a coisas que nunca antes pensava reagir, a um pôr do sol, a pequenos pedaços de madeira que apanho no chão, um ar fresco que me entra pelas narinas, e tudo isso são cores. E o Mário monocromático, numa parte mais agressiva, apaziguou um pouco, ou não. Também tratei o Apocalipse, aquela peça grande que tão bem conheces, esteve na Capital Europeia da Cultura, aquilo foi uma explosão de cor. Portanto, tinha que o ser, foi a própria vida que obrigou. E a minha experiência atual, de há 2 anos a esta parte, ou 2 anos daqui para a frente, vai ser, acho eu, com muita cor. Vai ser um tutti-frutti na paleta cromática. E tu achas que, no fundo, deixas a cor entrar como sinal de uma fase da tua obra que é mais, diria, bem disposta? Mais disposta, mas mais atenta, até por outras localidades no mundo que se fazem assumir mais coloridas. Porque uma das coisas que eu te reconheço é que tu estás sempre à procura, naquela metaforização de que falava há pouco, estás sempre à procura de tópicos que propendam para uma espécie de universalidade. Condensas numa tela, através de uma determinada imagem, um retrato muito universal do que é ser-se gente, do que é cultura, por exemplo. Cada tela tua pode ser um todo da cultura, como se fosse uma súmula. E às vezes a pormenorização pode levar a essa impressão de demasia, não é? De estarmos diante de alguma coisa que nos ultrapassa completamente. E isso também, por aquela razão que eu há pouco apontava, do gigantismo. Tu tens uma potência, ou tens uma tendência para usar formatos verdadeiramente extrapolantes, o que te permite ir acrescentando, o que te permite fazer essa colação, chamar muita coisa à colação, mas que dá a sensação de que procuras efetivamente essa universalidade que tende para um certo absoluto, não é? Como se estivesses à procura de uma substituição do mundo por uma tela. É mesmo isso, já não preciso falar. Eu gosto dessa miragem, para mim não é utópica, mas
a consciência global do que se passa. Eu sou uma pessoa, não vou dizer sofredora, porque isso era um egoísmo tremendo, mas preocupa-me a falta de consciência global, não só dos artistas. Há uma angústia permanente. Há uma angústia permanente. Eu gostava de saber a toda a hora como é que estamos todos, se está tudo realmente bem. E gostava de propor um mundo em que assim o fosse. E as pessoas aborrecem-se porque às vezes os meus conteúdos são demasiado violentos, mas é assim que as coisas têm que ser. Daniel Jonas, tu sabes, dizia que percorrer uma fotografia é a memória duas vezes. Portanto, eu quando faço esta pintura que trago o micro e macrocosmos, é mesmo isso. Eu gostava que houvesse uma consciência global sobre o ser humano, que é o que me tem andado a preocupar desde que me conheço enquanto artista, pela dignidade do bem viver, portanto. E é normal que venham cores, há momentos monocromáticos e a minha obra até acaba por ser deste modo muito previsível, porque ela não se quer assumir como a arte tem vindo a assumir como uma irreverência ou ponto de irreverência. Ela é irreverente no momento que assume-se natural como a própria vida. Tenho tido sorte neste sentido, porque saem coisas e eu próprio também cresço enquanto pessoa com a minha obra de arte. E é um crescimento por dentro da arte, não é? Um crescimento mais do que perfeitamente lúcido, é um crescimento pela experiência de se pintar, é a própria arte como revelação. É um grande prazer. Porque eu vejo muito o teu trabalho nesta dimensão, um trabalho de revelação, mais do que ser algo que tu possas, enfim, que possa comparecer pela simples conjetura, pela simples conspiração de que tu sejas capaz, é algo que se te revela. Tu procuras uma contínua revelação, como se de repente a arte fosse uma forma de te oferecer aquilo que a realidade te está a recusar. Ou aquilo de que tu precisas para um apaziguamento e que eventualmente nunca vai ser possível. Se calhar perguntava-te isto. Achas que é possível ser artista apaziguado em último grau? Eu ia perguntar porque é que tens dúvidas. Não, apaziguado acho que nunca vou estar, senão estas coisas acabam-se, é verdade. Mas acredito num mundo mais positivo, é verdade. É o mistério do peso das coisas. Até é terrível dizer isto depois daquele avião cair, ou da Nigéria, ou da Síria, dessas coisas que não nos deixam ir para a cama. É terrível. Mas é uma atitude, não é? É uma atitude. E tu podes criar pesos que te permitam ter oxigênio perante esse cenário. E a arte possibilita-te isso. É porque, no fundo, o que tu falas é que a arte acaba por ser, inevitavelmente, uma forma de compromisso. Por isso, mais classicamente comprometida, engagée ou não, a arte é, em si, inevitavelmente uma forma de compromisso. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Vemos os artistas, os nossos performers, ou pintores, ou escultores, ou seja lá o que eles forem, cada vez mais comprometidos com o social. E o caso português é fantástico. Temos excelentes artistas a darem provas todos os dias como uma intervenção e como o público, como as pessoas podem estar neste caminho de ter uma função. A arte tem uma função. A meu ver, poderá ter esta ajuda e acho que esse é o caminho digno da arte, portanto. Ter uma função humanitária que possa alertar espíritos, que possa desencarcerar paisagens e ir por aí fora. É subitamente a percepção de que a arte serve para alguma coisa. Serve. Ao contrário do que eventualmente foi propalado durante tanto tempo e durante décadas no século XX, a arte não é apenas a destituição de um objeto da sua qualidade natural ou normal e a colocação do objeto numa posição de crise para a qual ele não estava previsto, digamos assim. A arte há uma serventia, digamos assim, que é inelutável. Eu fico até com a sensação de que até mesmo os artistas que criam alguma coisa que julgam apenas ser a destruição de todos os conceitos e todos os propósitos da arte estão ao serviço de alguma coisa. Porque o próprio conceito, e se sobrar apenas o conceito, se não sobrar rigorosamente mais nada, porque a destruição é absoluta, se sobrar apenas o próprio conceito é uma oferta que estão a fazer à humanidade, é um modo de pensar que estão, no fundo, a fornecer à humanidade. E por isso, na arte, para mim, é absolutamente impossível não se estar ao serviço do diálogo, não se estar ao serviço, no fundo, social das pessoas. Mário, o nosso tempo terminou. Vou agradecer-te o teres vindo, conversar connosco. Foi um prazer rever-te. Fica o convite lá para casa
Já sabem, desencarcerar a paisagem na pedagogia das fronteiras está na Universidade de Trás-os-Montes, na Biblioteca Central, fica até dia 3 de maio. Vá lá descobrir porque é que eu digo que, efetivamente, a pintura do Mário Vitória, ela transpondo os formatos regulares, coloca-se diante do nosso caminho como algo que subitamente pode dar vontade de abraçarmos. Se abraçarem, provavelmente o segurança vai ficar zangado convosco, porque podem riscar a pintura, mas o que importa é que estamos a falar de conceitos, estamos a falar do ímpeto que a arte cria em nós enquanto espectadores, que a arte do Mário Vitória pode criar em nós enquanto espectadores. Muito obrigado por ter estado aí, volte para a semana, nós voltaremos também. Muito obrigado, até breve.